Meus cumprimentos a você que me assiste, é com grande prazer que retomo o nosso diálogo, nosso curso com ensino à distância assíncrono da Escola Superior do Ministério Público da União, intitulado Desafios Contemporâneos na Promoção dos Direitos de Imigrantes e Refugiados e Atuação do Ministério Público. Como sempre faço, vou me apresentar novamente. Meu nome é André de Carvalho Ramos, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também Procurador Regional da República. Atualmente sou membro auxiliar do gabinete do Procurador-Geral Paulo Gonet e ainda coordenador nacional do Grupo de Trabalho Migrações e Refúgio do Ministério Público Federal, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e observador indicado pelo MPF no CONARE. Lá tenho direito à voz e não a voto. E então procurei nesses últimos 30 anos, justamente unir a reflexão acadêmica com a reflexão, com a atuação prática nessa área da mobilidade internacional humana. Bom, nós estamos já na aula número 3 desse módulo, então vamos já rapidamente ir para onde nós havíamos parado, né? Nós estamos falando justamente da proibição do rechaço e com isso eu mostrei a vocês que nós estamos passando uma situação de repulsão, né, direta com a nota técnica de 26 de agosto de 2024, que já foi bem analisada por uma nota do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, já foi judicialmente debatida e não houve a vitória da tese da Defensoria Pública da União, pelo contrário, a União foi vitoriosa, alegando justamente que essa base, né, empírica que a Polícia Federal colecionou sobre contrabando de imigrantes ou mesmo tráfico de seres humanos, que é pior, ela indica que a melhor solução foi essa, interromper a vinda dessas pessoas. E realmente, eu falo, né, gravando em janeiro de 2025, meses depois, nós temos um número muito menor de solicitações de refúgio no aeroporto de Guarulhos, voltando à sua média histórica. De qualquer modo, esse evento nos mostra a necessidade de atualização dessa arquitetura institucional do CONARE, que é o grande órgão, já estou adiantando, né, fazendo spoiler, é o grande órgão que analisa essas solicitações de refúgio no Brasil, né? E já adianto para vocês, o CONARE é um órgão de, vamos chamar assim, de primeira análise e temos um órgão recursal. O CONARE é composto por 7, né, membros e a instância recursal por um membro que é o ministro da Justiça. Olha que inversão, né, gente? Vocês todos acostumados ao Poder Judiciário, o primeiro grau é o quê? Unipessoal, para dar rapidez. E lá em cima, nos tribunais, que é colegiado, não é? O CONARE inverte. O colegiado, depois nós vamos explicar o porquê dessa situação, etc. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Agora, falava dos desafios. Tem um outro desafio, cada vez maior. Tráfico, né, de pessoas. Todos sabem que o tráfico de pessoas justamente consiste em submeter essas pessoas a riscos, né, pelo trânsito para fins de exploração sexual, exploração, até remoção de órgãos, exploração do seu trabalho, condição análoga de escravos. E aí é claro, né, que o Brasil também tem o dever de proteção e tem a ver com refúgio, que pode existir a solicitação, né, aparente de refúgio, mas é tráfico de seres humanos. Crianças e adolescentes, né, desacompanhadas, e aí nós temos alguns problemas envolvendo como regularizar essa guarda, é possível que elas continuem viagem, que elas solicitem refúgio e autorização judicial. Esse é um dos problemas. As crianças, por exemplo, não vão ser devolvidas, a nota técnica de 2024 não abrange as crianças. Outro problema, elas ficam no Brasil, sem os seus familiares. E aí, né, chegamos, né, ao nosso, né, sistema, né, que vai ser o processo de elegibilidade. Tá? Então a lei fala que será reconhecido como refugiado aquele que possui, né, fundado temor de perseguição, ou seja, já perseguido, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país, ou seja, não pode voltar ao seu estado de origem ou ao seu estado de residência.
Mas também nós temos aceitado, o Brasil aceitou pela Lei 9474, o Brasil aceitou a chamada definição ampla de refúgio, porque também é considerado refugiado aquele que não pode retornar ao estado de origem, ao estado de nacionalidade, ao estado de residência, perdão, em virtude de grave e generalizada violação de direitos humanos. Tá? Então, nesse caso, nós temos uma espécie de rito abreviado da determinação do Estatuto de Refugiado. Por quê? Porque você simplesmente prova que veio daquela região. Você não prova que a sua situação é uma situação de perseguição. Então, eu vim, né, da Venezuela. Venezuela hoje, o Brasil reconheceu e tem mantido esse reconhecimento uma ditadura no qual há grave generalizada violação de direitos humanos. Né? A visão ampliada, né, de refúgio veio de uma reunião de especialistas, a chamada Soft Law, Declaração de Cartagena. Soft Law, agora, gente, cuidado, hein, é Soft Law imprópria. Por quê? Porque foi construída por especialistas que agiam em nome próprio. Só que acabaram, claro, convencendo os estados. Então, é como, por exemplo, eu tenho vários institutos que eu atuo, né? Institutos acadêmicos, né? International Law Association. É mais ou menos assim, a Carta de São Paulo. Especialistas falam que a subtração internacional, etc, etc. E, puxa, especialistas agindo em nome próprio. Quem é o André, né? A Carta de São Paulo. Bom, André, o Hamilton, a Joana. Bom, aí os estados começam a adotar a Carta de São Paulo. O STF fala, a Carta de São Paulo deve ser utilizada para interpretar, sei lá, a Convenção da Haia sobre sequestro internacional, né? E aí a história se faz. Então a Declaração de Cartagena eram especialistas que agiam em nome próprio. Os princípios de Yogyakarta, colegas, são especialistas que agem em nome próprio. Então eles fizeram questão, na adoção dos princípios de Yogyakarta, falar que não estavam vinculando os seus estados de origem nem os seus órgãos internacionais. Para evitar, claro, o constrangimento, eventual demissão, etc. Porque eles não tinham autorização para representar ninguém ali. E aí, a história se fez. Os princípios de Yogyakarta são citados na Corte Interamericana, na Corte Europeia de Direitos Humanos, e aqui a Declaração de Cartagena, inclusive sofre, né, um processo de follow-up, ou seja, a partir que os anos passam, né, já estamos os 40 anos de Cartagena, né, eu já estou ficando nessa estrada há algum tempo, né, já estou vendo aí, já vi, né, os 20 anos de Cartagena, agora estou vendo, né, os 40 de Cartagena, ok? Agora, nós temos sempre o campo, a pesquisa empírica mostra que tudo está misturado. Então, na mesma fila tem lá, né, perseguição e tem, claro, muitas vezes tem um histórico também de dificuldades econômicas, porque está tudo muito junto muitas vezes, né, uma ditadura, é um colapso econômico, então fica muito na dúvida, né, claro que se existir algum risco, algum fundado temor, deve ser solicitado refúgio. Sem contar a dupla porta, né? Quando se percebe que no Brasil o migrante econômico terá dificuldade de obter, né, algum tipo de visto, solicita refúgio, né? Qual é a natureza jurídica da solicitação? É um ato, né? É um direito, né, do solicitante, um direito público subjetivo do solicitante, e o Estado tem o dever de analisar. Não tem o dever de conceder se não existir fundamento, mas tem o dever de conceder se existir fundamento. Então, um ato declaratório, né? E aí, como que eu instruo? Todo mundo me pergunta isso. Eu acho que, como eu estou aqui no online, assíncrono, né? Eu vou, então, já intuir que vocês me perguntariam como é, professor, o processo de elegibilidade? Como que eu instruo uma solicitação de refúgio? Então vamos lá. Nós temos basicamente, em primeiro lugar, uma constatação, né? Não se exige prova, né, documental, testemunhal, todos os meios, né, conhecidos do direito. Por quê? Porque temos que entender a realidade. O perseguido muitas vezes não tem nem sequer tempo. Ele passa por trajetos muitas vezes perigosos. E às vezes está tudo falsificado, passaporte falsificado, tudo. Então eu vou ter sempre, né,
dois pilares da elegibilidade. Então, qual é o primeiro pilar da elegibilidade? Eu vou, em primeiro lugar, ter um conhecimento da região. Então, vem um refugiado, um solicitante de refúgio do Congo. Vem um solicitante de refúgio do Haiti. E aí, eu conheço a região da Nigéria. Por outro lado, eu conheço que uma parte da Nigéria tem uma situação, ou um grupo religioso é perseguido. E eu tenho agora uma entrevista na qual eu comparo o que eu tenho no meu banco de dados, que são a minha avaliação objetiva, com a minha avaliação subjetiva. Eu vou perguntando para a pessoa, eu já cheguei a participar, isso, antes ainda do CONARE, antes que existisse o CONARE, cheguei a participar de uma entrevista de elegibilidade. Quais são os critérios? Como eu chego nessa credibilidade? Eu pergunto, olha, você afirma que você é filho do ministro da ditadura que colapsou, né? Então é claro, se ele ficasse lá naquele país, eu vou omitir o nome do país, se ele ficasse no país, ele vai correr risco de vida, né? Porque a nova ditadura quer matar todo mundo da antiga ditadura, né? Ou perseguir. E aí ele vai contando a história dele, e aí todo o banco de dados é acionado. Ele fala o nome do tio, dos pais, quem foi ministro na época dele, etc, etc. E você vai mostrando que realmente é uma narrativa muito sólida, né? E essa pessoa especificamente obteve o refúgio, né? Então, como que eu vou fazer esse RSD, né? Determinação do status de refugiado, né? Em inglês vai ser RSD, né? Primeiro, hoje tudo está online, né? Nós temos o SysConare, nós temos então um sistema, o sistema SEI, um sistema informatizado. Isso facilita muito, porque a arquitetura do CONARE, colegas, a Lei Brasileira de Refúgio é de 97, e durante anos e anos e anos nós tivemos um número mais ou menos consolidado de 6 a 7 mil refugiados no Brasil. Isso, colegas, é uma gota no oceano, é uma gota. A Guerra Civil da Síria gerou 750 mil sírios na Alemanha, né? Então, falar que o Brasil, que é um continente, né? Então, o Pará, colegas, o Pará é do tamanho da Espanha, Portugal e França, juntos ainda sobra um espacinho, tá? Então, olha o tamanho do Brasil, né? Pega a Europa Ocidental inteira, põe lá na Amazônia, ainda sobra espaço, né? Então, a Alemanha, 750 mil, não dá nem o que falar, né? 6, 7 mil. Tanto é que nos meus primeiros escritos, vocês vão perceber, eu elogiava, sabe o que? Eu não podia elogiar o número, né? Muito pequeno. Eu elogiava o número de nacionalidades do Brasil. Sim, o Brasil recebia 70, 75 nacionalidades diferentes. Às vezes 5 pessoas de uma nacionalidade, 12 da outra. Então o Brasil era muito rico em nacionalidades, mas muito pobre em número de acolhidos. O Brasil tinha muito pouco acolhido. Isso começa a mudar, especialmente no século XXI. Aí começam a existir grandes fluxos. O Brasil, de um lado, tenta utilizar a acolhida humanitária, mas chega um momento que é grave e sistemática a violação de direitos humanos. Então, o Brasil utilizou a chamada acolhida humanitária, na época era por resolução do Conselho Nacional de Imigração, no caso do Haiti, que 100 mil haitianos vieram, 100 mil. Imagina, né, o André do passado vendo 5, 6 mil, 7 mil, e aí o André do futuro falar para ele, olha, vai chegar a 100 mil. Aí, né, a Venezuela, 400 mil em Roraima, e por aí vai, né. Tudo online, colegas, tudo online, né? Então nós temos necessidade de mais traduções, mais línguas disponíveis, temos muitos problemas em relação ao intérprete e traduções, mas temos, né, nos principais idiomas, então o inglês é língua franca, então, né, e aí nós temos um agendamento da entrevista de elegibilidade, nós entendemos, né, que não tem muita saída, se utiliza muito, né, e-mail, internet, né, se utiliza os mecanismos mais fáceis de chegar na pessoa. Claro, a questão do letramento digital é um problema, especialmente pessoas que têm muita dificuldade, né? Por isso nós contamos com rede de proteção, rede de apoio, especialmente
a Caritas, a Missão Paz, são voluntários que auxiliam. Tem reflexões também sobre se não há um cunho religioso em demasia, ou pelo menos se o Estado não está abdicando do seu papel, né, de política pública e contando com o voluntarismo, etc. Do meu ponto de vista, é muito importante contar com essa rede de apoio. Nunca vi proselitismo religioso, né, posso testemunhar isso com muita tranquilidade. E mais, também é importante que nós tenhamos esses parceiros da área privada para, muitas vezes, chegar a informações que o Estado tem mais dificuldade, quer por temor, né? Por mais que sejam assistentes sociais, etc., sempre tem temor do agente oficial, né? Então, né, e outro ponto interessante, o Acnur homenageou, né, a irmã Rosita, né, que tem um trabalho belíssimo no Instituto também de Migração e Direitos Humanos, outras dessas ONGs históricas aqui no Brasil, né? Aí nós temos estudos prévios, nós temos esses especialistas, mas, desculpa, o que acontece, gente? Há uma entrevista de elegibilidade, é um dos grandes gargalos que nós temos hoje. Nós temos poucos, né, agentes treinados, né, agentes públicos treinados, né? Havia todo um projeto de se utilizar excesso de mão de obra nessas empresas públicas privatizadas, né? A Infraero foi privatizada, e aí nós temos um problema, né, porque esses aeroportos da Infraero tinham uma utilização de servidores, perdão, da Infraero, e agora é tudo privado, né? Então, vocês, em algum momento lá em Cumbica, em Congonhas, né, nós tínhamos balcão de informação da Infraero com 5 pessoas, e o balcão vazio, né? Porque é um aeroporto, né, muito de business, né? Ninguém para lá para pedir informação. Por quê? Porque eram pessoas da Infraero que perderam, né, função com as concessões privadas do aeroporto de Cumbica, Congonhas e tal. Havia previsão de 50 desses servidores públicos da Infraero pudessem ser treinados para participar dessas entrevistas de elegibilidade, isso não ocorreu. Então, a última informação que eu tenho, não passam de 10, né? Não passam de 10. A vantagem é que não é necessário mais o deslocamento, então eles fazem muitas entrevistas online. Então, e aí, nas entrevistas online, eles fazem justamente esse cotejo entre as informações trazidas pelo solicitante e o banco de dados, né, do CONARE, Acnur. Então há todo um trabalho, a gente chama isso de estudo, né, relatório por país, relatório de país, né, esses country reports. E aí, antes da plenária dos CONARE, a plenária do CONARE, colegas, deveria ser uma vez por semana. Mas, obviamente, nós vamos ver que a arquitetura do CONARE não permite. Ninguém ali do CONARE tem dedicação exclusiva. Então, com base nisso, é impossível você fazer, né, não há estrutura suficiente. Então, eles fazem uma vez por mês, né? Mas antes dessa reunião, eu acho que a próxima reunião do CONARE é dia 20 de fevereiro. Antes dessa reunião, tem um grupo de estudos prévios, o GEP, né, que faz o quê? Faz uma reflexão sobre cada caso. Como tem participação da Defensoria Pública, do Ministério Público Federal, da sociedade civil, alguns casos são retirados. Então, casos polêmicos, não, mas esse caso tem um viés político, etc. E é claro, quando a decisão está muito consensada no grupo, né, de estudos prévios, ela vai ser submetida com muito mais tranquilidade à plenária do CONARE. Mas às vezes não há mesmo consenso e a plenária do CONARE vai ter que deliberar. É por maioria, né, são 7, 6 são representantes governamentais, então são os ministérios que vocês devem imaginar. Tem o Ministério, né, da Saúde, tem a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, que o preside, tem o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores, temos o Ministério do Trabalho, e aí temos um representante da sociedade civil. Só que não há regras para que o poder público se submeta na escolha desse representante. Então o representante da sociedade civil é quem o Poder Executivo quiser. Isso para mim já gera uma certa reflexão sobre um déficit normativo. Por quê? Como zelar pela independência se você vai criticar quem te escolhe? Né? Porque você vai criticar o poder público, só que o poder público
Você então fica lá criticando, e quando terminou o mandato, você vai ser, né, convidado aí a se retirar e uma outra ONG vai ser convidada, sem nenhum, né, critério objetivo. Não é necessário que tenham 20 anos de trabalho, etc, etc. Até o momento, a Caritas do Rio e a Caritas de São Paulo são sempre escolhidos, é uma tradição. A irmã Rosita é convidada como observadora, né, uma tradição também, e isso tem funcionado, mas do meu ponto de vista, revela um pouco mais uma fragilidade da arquitetura institucional. Nós temos que ter representantes da sociedade civil com regras que independessem do poder público para a sua escolha, que ele ficasse extremamente tranquilo, e talvez até pensar em que maneira isso pode ser feito por meio de um, né, de um colegiado, de uma assembleia, que o poder público meramente supervisionasse. É algo que sempre reflito nas minhas obras. Bom, caso seja, né, positiva, é concedido então, por um ato declaratório, a condição de refugiado, estado de refugiado. Não tem recurso administrativo da concessão. Pode ter, claro, um recurso judicial, ou seja, por exemplo, o Ministério Público Federal entende que aquele caso não é caso de refúgio e entra com uma ação contra, né, não contra o CONARE é órgão despersonalizado, entra contra a União. Mas pode ter a negativa, né? E com isso pode existir um recurso ao ministro da Justiça. E eventualmente, claro, ao Judiciário. Eu defendo nos meus livros uma revisão judicial e também uma presunção fugitivo, ou seja, pró-refúgio, né? Então, por isso eu entendo que cabe, sim, uma revisão judicial. Entendo que não há nenhuma decisão administrativa no Brasil que seja imutável diante do Poder Judiciário, e aí cabe à União defender-se, né? Mas é algo, vamos chamar assim, que não tem muita acolhida no próprio Poder Judiciário. Eu diria que, em geral, no STJ entende-se que isso compõe, né, as atribuições do Poder Executivo e negam, né, rever judicialmente a denegação. Mas tem um caso famoso de concessão do refúgio e o Supremo Tribunal Federal derrubou, dizendo que era impróprio, que foi inadequado, houve manipulação da concessão. Foi o caso Batiste. O caso Batiste é um caso no qual esse senhor ele é preso e pede o refúgio. O CONARE, olha só gente, olha só que interessante, apesar de maciçamente dominado pelo governo, 6-1, né, ele nega, faz parte, então o governo não quis conceder o refúgio. Bom, ele recorreu ao ministro da Justiça, Tarso Genro, que deu o refúgio. Quer dizer, quem preside o CONARE, gente, em geral é um indicado do ministro da Justiça, o secretário nacional de Justiça, atual, Dr. Jean Uema, pessoa assim, muito combativa, pessoa do bem, é indicado pelo ministro Lewandowski, né? E na época o ministro Tarso Genro indicou o presidente do CONARE, que votou contra, e coube a ele então assumir, né, e ele deu provimento ao recurso e reconheceu a condição de refugiado do senhor Batiste. Porém, o Supremo Tribunal Federal, o voto do relator foi contundente, o relator ministro Peluso, foi contundente, afirmando que o Poder Judiciário impera. Pode rever, inclusive, ato do CONARE. E entendeu, com base em estudos dos momentos aí de repressão na Itália nos anos 70, que sim, houve devido processo legal e o senhor Batiste não foi perseguido. Com base nisso, a história se fez, temos um grande precedente de revisão judicial da concessão do refúgio. E, volta e meia, nós temos advogados particulares, defensoria pública, questionando a não concessão do refúgio, que eu entendo segue na mesma linha, né? Se pode, claro, se pode recorrer ao judiciário para suprimir uma concessão de refúgio indevida, na visão do judiciário, claro. Pode-se socorrer do judiciário para
o oposto. Aqui, gente, a minha orientanda, né? Eu sempre falo, colegas, não tem ex-orientanda, né? A minha orientanda, Larissa Leite, indicada inclusive ao Prêmio CAPES, tem uma tese belíssima sobre o devido processo legal no refúgio, dá para encontrar gratuitamente na USP. Tem aqui um processo de determinação. Você apresenta, né, o formulário ao agente migratório, que é da Polícia Federal, vai ter uma entrevista com o oficial de elegibilidade, e aí, né, vai ter uma decisão do CONARE. Status de refugiado ou não, né? Cabe recurso, o recurso refugiado ou sujeição à lei de imigração. Se ele não é refugiado, colegas, ele é um migrante. E aí, colegas, aí temos soluções migratórias para tudo, tá, gente? Tem acolhida humanitária. O CONARE, por exemplo, negou, né, a condição de refúgio dos haitianos, mas teve acolhida humanitária. Então, professor, perdeu no CONARE, puxa, vai ser deportado. Nem sempre, nem sempre. Tem saúde, tem saídas migratórias, tá? E aí, na decisão final, nós temos a declaração da condição de refúgio, refugiado, temos uma carteira nacional de registro, né, nacional migratório, tá? Eu arquivo, aí na verdade é uma, né, perda, né, do objeto, porque não há mais, né, o interesse de movimentar a máquina do judiciário ou do mesmo do poder público, porque ele já é refugiado. E todos os processos administrativos judiciais relativos a esses fatos, né, gente? Por exemplo, um crime novo, aí não tem, né? Ele vai ser processado. Mas os fatos, ele vai ser, né? Vai ser extinta a punibilidade de todos os crimes relacionados à entrada dele no nosso território. Ele falsificou, mentiu, etc. Ele é refugiado, tá? Só que com isso, ele vai ter que ter uma autorização para sair no futuro. Porque se ele sai sem autorização, entende que ele não tem mais medo de perseguição, né, gente? Então, né? E não declaração da condição, ele perde a residência enquanto, vamos chamar assim, era ainda possível que ele fosse considerado refugiado. Então, quando ele entra no Brasil, colegas, né? Deixa eu achar para vocês aqui. Ó. Quando ele é solicitante de refúgio, o que automaticamente ele faz? Ele faz o formulário online e aí, né, vai ter, né, a sua entrada no Brasil admitida. Ele vai ter uma permanência regular no Brasil, é provisória, é durante o tempo do processo administrativo. Ele vai ter um protocolo de refúgio e um documento provisório desse Registro Nacional Migratório, tá? Então, ele vai ter lá uma comprovação de identidade, vai poder abrir conta em banco. Ele vai ter uma CTPS, né? Uma carteira de trabalho e previdência social. Então, vai ter inclusive esse acesso, né, ao nosso regime previdenciário, caso, né, ele comece a trabalhar. Ele tem direito ao trabalho, tem uma carteira de trabalho, né? E ele também não cometeu nenhum crime quando ele entrou no território brasileiro. Por quê? Porque é extinta a punibilidade desses crimes. Tá? Só que como ele é solicitante, é apenas uma suspensão. Agora, ele foi considerado refugiado, permanência regular no Brasil, então ele vai ser residente aqui. Carteira de Registro Nacional Migratório, CTPS, ele vai ter acesso ao sistema de assistência, ele vai, né, vai arquivar tudo relativo à sua entrada irregular, e, né, flexibilização da exigência de documentos no país de origem é o grande problema de como eu provo que a pessoa tem os requisitos para fazer mestrado. Tem que ter um diploma de ensino superior, ele perdeu, ele vai pedir para o Estado que o persegue. O Estado que o persegue nem dá passaporte para ele, né? Então, e vai conseguir reunião familiar. Em geral vem o mais velho, vem o marido, e depois traz todo mundo. Né? Então, agora, ele tem uma restrição, ele deve pedir autorização para viajar no exterior. E se ele é mero solicitante, ele não tem essa restrição. Ele pode comunicar e atualizar o endereço. Então,
Basicamente essas são as diferenças. Eu já terminei aqui, né, os meus 30 minutos. Eu agradeço a atenção, né, de todas e todos e o convido para a última aula. Obrigado, gente.